Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e mais um episódio do Pod Life com pessoas incríveis. Hoje estamos com um episódio bem diferente. São dois especialistas que vão falar sobre planejamento previdenciário. Um assunto muito específico, mas que vai tirar a dúvida de muita gente. Hoje quero agradecer a presença de vocês, Jean e Pablo. É um grande prazer. Queria que cada um falasse um pouquinho, né, sobre sua área de trabalho, como que vocês chegaram até esse ponto e iniciar o nosso bate-papo, né? Perfeito, Ricardo. Deixa o nosso amigo Pablo falar primeiro. Queria agradecer a todos, né, a atenção, né? Prazer de estar aqui, de estar patrocinando, né, esse programa incrível aqui. Com certeza no futuro vai ter muitas visualizações, muito sucesso, é o que desejamos também. Todo mundo que tem interesse na área de saúde, né, vai estar acompanhando você. Enfim, né, é um prazer imenso, né, estar aqui com o Ricardo Bordião, né, abraçando essa tua ideia, né, desse podcast. É isso aí, é uma alegria enorme estar aqui, estar participando, né? A gente tem um contato anterior a esse projeto que você tem e é muito bom estar aqui, realmente, é uma alegria muito grande mesmo de estar aqui. Perfeito, já. Eu vejo a sua atuação há bastante tempo, né? E é uma área muito específica, né? O direito previdenciário, né? É uma área que, como a gente sempre fala, muitas pessoas não têm a percepção, né, do que elas podem alcançar, né? Às vezes fazem de maneira equivocada. E como é que essas pessoas que estão focadas nisso, nessa ideia, que está assistindo o nosso podcast, podem se orientar? A atuação na parte previdenciária ela é muito importante como um auxílio para prevenir as dificuldades que o beneficiário segurado tem na hora de requerer o seu auxílio, a sua aposentadoria ou pensão. Então, a importância de uma atuação nesse campo é exatamente para auxiliar nesse serviço, né, de conseguir facilitar, né, preparar a documentação antes de já ser consultado pelo INSS. O INSS ele acaba atuando de uma forma simplista e que, às vezes, não traz o resultado desejado de alguém que está esperando a aposentadoria. Né? Tá. E quais são os principais, né, as pessoas que procuram a Previdência, né, quais são os principais erros que você identifica? Essa classificação ela o maior vilão é o CNIS, que é o Cadastro de Informações Sociais, é onde são lançados os valores recebidos nas várias etapas da vida. Então, a gente está falando de lançamentos de 20, 25 anos, 30 anos, 35 anos, que se perdem muitas vezes, tem muitos erros. Né? O TCU já identificou uma série de erros no cadastro do INSS na faixa de 100 milhões. Então, isso tudo acaba atrapalhando o fluxo de aposentadoria. Né? Teve uma reportagem recente da Bandeirantes que identificou que nós estamos enfrentando um período dos últimos 5 anos, uma fila de espera de aposentadoria muito grande, né? Na faixa de 2 milhões de pessoas que já fizeram o seu requerimento e não conseguem ainda, não sai, porque está na fila de funcionamento desse cadastro do INSS, dessa avaliação. Isso além dos que são negados, né? Que na faixa de 500 mil de benefícios são negados. Então, você tem a importância muito grande desse planejamento previdenciário
para solucionar essa questão e conseguir realizar o processo de aposentadoria ou pedido de pensão de uma forma mais positiva. Você falou aí das dificuldades, dos principais erros. E, Pablo, qual seria, na sua opinião, o melhor planejamento eficiente previdenciário? Eu acredito, né, que eu, como contador também, né, advogado, né, eu diria que as pessoas deveriam dar mais atenção, né, a essa visão de futuro, né, esse planejamento de futuro. Ou seja, né, as pessoas às vezes têm empresas que elas trabalham e deixam de recolher, né, os valores, né, que eles receberam durante aqueles meses. E assim, a falta de observância disso, né, do contribuinte, né, e requerer e verificar aquelas pendências, né, ele vai postergando isso para o futuro, que na verdade acaba se perdendo, chegar na frente, né, a vida corrida, né, tantos problemas, e as pessoas vão deixando isso de lado, né, e não deve acontecer, né, as pessoas têm que verificar e estar sempre atentas aos recolhimentos dela, né, se eles estão sendo realizados corretamente, se os valores estão sendo realizados, e é isso que a IT Financial foca, né, a gente faz essa vistoria também, entendeu, a gente analisa, faz essa anamnese, né, e nós passamos, né, para os segurados, né, das pessoas que recolhem o INSS, se ela recolheu a maior, se ela recolheu a menor, se está faltando recolhimento, se necessita fazer alguns recolhimentos atrasados, né, que pode ser feito. Então, nós tentamos, nosso trabalho, né, é até mesmo um trabalho de vida, né, que nós passamos isso, né, para o trabalhador, para aquele que quer se socorrer no futuro, né, de uma aposentadoria, a ter direito a esse benefício de forma integral, né? E até mesmo para alertar, né, o público aqui do podcast, né, para que não deixe isso para depois, né? Verifiquem, mesmo que você tenha começado a contribuir agora, né, tenha 1, 2, 3 anos de contribuição, eu acho que não custa nada, a pessoa também está de olho, né, nas contribuições que ela vai fazendo mensagens, né? E isso vai afetar o futuro dela, né? Isso, na verdade, é o futuro. E também, né, em outras formas também que a IT Financial ela trabalha para poder apresentar, né, ao segurado, na pessoa, né, que pretende construir um futuro para ela, de ela também se programar, porque o teto do INSS hoje é 8 mil e pouco, né? E às vezes, né, os médicos, né, enfermeiras com 2 ou 3 vínculos, né, eles ganham muito mais do que isso. Aí chega na hora da aposentadoria, né, e que ele não consiga até mesmo, infelizmente, às vezes, a aposentadoria forçada, ele não consegue ter aqueles valores que ele tinha quando trabalhava, porque está limitado ao teto do INSS. Nós também trazemos essa solução, né, para essa pessoa, para ela não ficar desamparada no momento, às vezes, que ela mais vai precisar. Vocês têm um foco maior nos profissionais de saúde, né? Porque você vê essa grande dificuldade dos profissionais exatamente de observar esses erros, a falta de ser assertivo na hora de realmente se aposentar, não é? Sim, é porque, na verdade, o profissional de saúde, ele costuma ter outros vínculos, né? Vários vínculos, 1, 2, 3, 4, 5 vínculos. E isso gera também essa questão da contribuição maior, que talvez eles não... E às vezes contribui várias vezes erradamente, não vai o teto máximo. Então, exatamente nesse ponto que a gente atua, né? Orientando, porque se você não informa a uma outra fonte pagadora que você já tem, e ambas recolhem pelo valor, está tendo um recolhimento em duplicidade. Então, isso daí é passível de correção e consegue-se restituir esse valor retroagindo os últimos 5 anos. Então, a nossa legislação ela tem essa permissão, né, de retroagir, e a gente atua exatamente nesse ponto, né, de buscar essa restituição para que e corrigir para frente, né, que possa ter essa conexão entre as fontes pagadoras e os recolhimentos passem a ser corretos, e ainda consegue se retroagir isso até os
os últimos 5 anos. Esse valor, né, doutor Pablo, é um valor que, se não for corrigido, ele não é aproveitado pelo segurado. Exatamente. É nisso que é o foco da Interfinancial também, dentro desse teu culto maravilhoso, seria essa questão de estar passando ele, essa que, por exemplo, esse recolhimento a maior, né? A gente consegue a restituição. Mas também a gente consegue recolocar isso em um outro investimento que no futuro vai dar para ele a condição dele estar recebendo o valor que ele recebe atualmente, né? Pelo menos equiparando. Assim. Essas contribuições erradas, vocês conseguem recuperar? Sim. Existe esse caminho para recuperar os últimos 5 anos. Né? A legislação não permite que se retroaja mais do que 5 anos. Esse ponto que o doutor Pablo mencionou, né? Ele acaba sendo, muitas pessoas são imediatistas, então elas não têm essa preocupação com a aposentadoria lá na frente. Não reserva uma parte do seu rendimento para o eu futuro. Né? Acaba tendo esse descaso até que o futuro vira presente. Né? E a gente pega essas situações, principalmente com médicos, né, que é um público-alvo, mas outros profissionais de saúde, professores, todos os profissionais que tenham mais de uma fonte de renda estão adaptados a isso. Mas quando você pega alguém que receba uma renda de 40 mil, né, você tem um piso máximo de aposentadoria de 8 mil. Então, uma grande diferença. Quando chegar na época de se aposentar, você tem essa queda de valor. Então, é necessário que se faça um planejamento financeiro, uma consultoria. A gente até brinca, né, que a gente se classifica como doutor, porque advogado tem esse título, mas ele é para médicos, né, basicamente. E a gente acaba se captando um pouco desse papel de médico ao fazer uma anamnese, né, na conversa com o cliente, na entrevista, para exatamente identificar quais são as dores, quais são as necessidades, tentar elaborar um planejamento financeiro para a vida dele, encaixando todas as suas nuances, né, de você reservar uma parte para o seu eu futuro, mas também poder ter o seu lazer, as suas despesas, tentar equalizar a parte do recebimento dentro disso, e que às vezes você recebe um valor alto, mas não guarda. Não está pensando nesse eu futuro lá, que não vai, quando chega na época de se aposentar, um médico, por exemplo, para manter o padrão de vida, continua tendo que fazer o plantão, continua tendo, senão ele vai cair numa aposentadoria de 8 mil. E a despesa aumenta com o tempo. O teu plano de saúde aumenta. Você tem um custo maior com a medicação. Né? Tem algumas despesas deixam de existir, mas outras aumentam em uma proporção assim, né? A gente escalionária, né? Tocar em plano de saúde, né? É uma despesa muito alta, né? Ela vai aumentando conforme a idade. Então você tem que ter essa preocupação lá na frente com o futuro, e é uma coisa que o jovem está se formando, não tem isso. E o melhor momento para você começar a se preparar enquanto é jovem, né? Quando é jovem, porque aí você tem uma longevidade de aportes ali, que podem ser menores, e você tem uma forma de ir capitalizando isso, juros sobre juros. Ele vai funcionar como uma bola de neve que vai chegar no resultado lá na frente esperado. E a nossa atividade é exatamente de orientar com relação a isso. Perfeito. Vou falar agora um pouquinho da empresa de vocês, né? Que é a nossa apoiadora aqui no Pod Life. Hoje temos o apoio, né, e o prazer de contar com a Interfinancial, uma empresa de consultoria financeira especializada em oferecer soluções inovadoras para diversas situações financeiras. A Interfinancial é reconhecida por seu trabalho
e otimização de planejamento previdenciário e recuperação de crédito tributários e apoio a pessoas e empresas em situação de superendividamento. Vamos aproveitar essa oportunidade que eles estão aqui, né? E entender um pouquinho sobre a Interfinancial, como vai impactar positivamente sua saúde financeira. Então, vou já fazer perguntas diretas, que seriam os nossos ouvintes, né? Como a Interfinancial ajuda seus clientes a otimizar o planejamento previdenciário e melhorar a segurança financeira no futuro. É um pouco o que você falou agora, né? Basicamente. Você quer acrescentar alguma coisa? Então, seria basicamente isso. Você ter esse planejamento, né? Você conseguir executar uma programação para essa aposentadoria, para o seu eu futuro. Muitas pessoas elas vão deixa tudo muito para o final e depois elas vão querer correr atrás e fica muito mais difícil. E se tiver uma preocupação, uma programação, um planejamento, aí as coisas funcionam melhor, né? Sim, Ricardo. Deixa eu até acrescentar, né? Quem deixou um abraço da minha esposa também, a Cristina, uma enfermeira do Hospital Médica lá em pediatria, coordenadora de enfermagem no Marabá. E até, assim, eu vivo isso, né? Eu vivo a questão médica e tal. Assim, minha esposa, né? Nosso ciclo de amizade está dentro desse princípio, né? Do hospital, dentro da área da saúde, né? E a minha esposa já está há 20 anos já, né? Atuando, né? Na enfermagem, na parte do chefia de coordenação também, bastante tempo. E, assim, eu vivo isso, né? Eu vejo, né? Isso quando a gente consegue vivenciar isso. E hoje, né, eu queria até, pulando de um ponto a outro, né, ia também até, aproveitando o público, que a Interfinancial também hoje está muito preocupada, né, que tem, assim, muitos casos que estão correndo de superendividamento, certo? Em 2021, né, foi promulgada uma lei do superendividamento que alterou o artigo, né, alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor, no qual ele regula essa parte. Porque hoje em dia, né, voltando, hoje em dia as pessoas estão muito endividadas da forma bancária, né? E, assim, a Interfinancial também, ela traz essa questão, né? Ela trata isso. E eu queria também, né, assim, às vezes a gente está falando aqui numa conversa assim, mas às vezes tem pessoas que estão, às vezes, buscando se distrair para poder não pensar no problema real, que seria, né, o superendividamento dela. E, assim, vocês podem contar com a Interfinancial. Nós estamos aqui, né, para dar esse apoio para vocês. É um momento difícil, talvez até como fosse uma doença, né? Mas a gente tem a solução. Certo? Diga para o doutor Jean, né, e agenda o horário com a gente, que a gente pode... isso é uma coisa muito pessoal, muito restrita, né? A questão da dívida. As pessoas, às vezes, têm vergonha, né, de expor isso. Mas aqui, na Interfinancial, você vai estar lidando com profissionais que sabem cuidar dessa situação, né? E, às vezes, até com uma simples solução, né, dessa questão, a gente traz um alento para aquela pessoa, né? A gente traz um respiro, né? Uma tranquilidade. Então, assim, a saúde financeira também é assunto também, né? Do PodLife. Com certeza. Eu sei que cada caso é um caso, né? Cada um tem sua específico, né? Mas é importante o planejamento, né? E a gente está aqui caminhando agora já para o final do episódio. Eu queria dar o espaço para cada um de vocês para falar um pouquinho, né, do que realmente vocês podem contribuir e aproveitar para dar esse espaço para vocês. Perfeito. A Interfinancial, como o Dr. Pablo mencionou, ela não se resume previdenciário ou ao superendividamento, né? A gente tem uma gama de oportunidades, né? É uma empresa que busca soluções. Então, o cliente que chega para a gente, ele é acolhido com as suas necessidades. E a gente procura identificar qual é o ponto que é necessário para aquilo, para solucionar. Então, a gente tem uma gama de soluções para serem apresentadas. Na parte de consultoria financeira,
a gente busca qual é a melhor opção para aquele cliente, qual é o ponto que possa servir, né? Na parte de planejamento sucessório patrimonial, né? A gente tem soluções na holding familiar. Toda essa parte de planejamento, ela envolve não só esses pontos que eu mencionei, mas você ter a parte de seguros. Sim. Que são necessários para que você faz todo um planejamento, mas não faz o seguro, e de repente você tem uma situação que acaba criando uma dificuldade por aquilo, e a tua reserva vai ser jogada para sarar algum parente que ficou internado, alguma situação de emergência. Qual, para esse pessoal, para as pessoas que estão assistindo, né, o episódio, qual seria o seu contato? Queria que você passasse. Sim. Como que localiza você para ter essa consultoria? Perfeito. Pode ser através do telefone 21 980 88 9101. Perfeito. Pablo? Sim, englobando, fechando aqui as considerações, muito obrigado aí pela estar aqui presente, né? Papo gostoso, né? Enfim, aí nós estamos aqui para trazer soluções, né? E mesmo você tendo problema ou não tendo problema, né? Aí você tem que estar ciente disso. Você pode, se você não tem problema, evite problema, né? Porque pode ser que você tenha, né, dentro da sua vida, da sua caminhada, algum tipo de problema que venha a te afligir. Então, para evitar também e para curar, né? Nós temos remédio para tudo. É por aí. E até falar sobre nosso outro patrocinador, que é o ZapMed, que é uma ferramenta para quem está em busca, né, de uma facilidade para fazer a comunicação junto aos seus pacientes, para profissionais de saúde, que é através do WhatsApp. É só fazer o contato conosco através aqui do nosso canal. Jean e Pablo, eu queria agradecer imensamente, né? Eu sei que é um assunto imenso, se a gente teria aqui horas para falar sobre isso, mas o principal ponto é saber que pessoas como vocês, né, capacitadas, estão dispostas, né, a ajudar esses profissionais que às vezes perdem dinheiro e deixam de aproveitar a vida no final porque não teve um planejamento, não teve uma consultoria, e vocês estão aí para isso, exatamente para trazer essa praticidade, esse apoio que é fundamental para quem tem uma renda tão alta, né? E principalmente quem tem uma renda alta, que esse é um problema que acaba contribuindo erradamente, e também para se planejar além da contribuição do INSS de outras formas. É isso que é o trabalho que vocês fazem, né? Exatamente, a gente apresentou também as propostas, né, de investimento, né? E nós trabalhamos com parceiros, grandes parceiros também, empresas sólidas de mercado, e trazendo toda essa solução para a vida das pessoas, né? Para que ela possa viver uma vida mais tranquila. Para quem quer entrar em contato com vocês através do telefone, né, tem o 98088 9101. E aí é feita uma consultoria, né? E a gente vai identificar e encaminhar o especialista da situação. A gente, como o Dr. Pablo mencionou, a gente tem também, não só para o superendividado, mas tem soluções para quem tem dinheiro para investir. Então, tem muitas situações, mas que acabam sendo, de repente, para desenvolver um novo podcast. O investimento, às vezes, que as pessoas fazem de forma errada, né? E não tem aquela rentabilidade que deveria estar tendo. Ou então, você investe em determinadas situações que as pessoas, né? O agente de investimento só está pretendendo ganhar valores, né? Quando, na verdade, quem tem que ganhar valores é o seu cliente. Então, acho que direcionamos para isso. Nós temos um trabalho de excelência até agora, que está apresentando a todos eles. Perfeito. Uma oportunidade muito grande na parte de leilão de imóveis. Então, mas isso, como falei, de repente é para a gente desenvolver o próximo episódio do PodLife. Perfeito. Eu agradeço imensamente vocês virem aqui, apoiar o nosso podcast.
é importante que as pessoas tenham essa preocupação, né, com a sua vida financeira, de modo geral. De uma certa forma, vocês auxiliam as pessoas, né, dessa forma, da sua vida financeira. E a aposentadoria é uma coisa muito complicada. Se a pessoa não tiver uma preocupação, realmente, né, deixa de aproveitar o final da vida de uma maneira assertiva. Enfim, chegamos aqui agora ao final do episódio. Quero agradecer imensamente mais uma vez. E para aquela pessoa que está assistindo fora do Rio de Janeiro, ela pode encontrar vocês? Pode em qualquer lugar, né, do país, mas vamos poder estar postando esse tipo de vídeo de qualquer forma. De qualquer forma. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio com pessoas incríveis. Hoje a gente está falando de um assunto bem específico, né, que é a questão previdenciária. A gente está aqui com 2 especialistas e vocês podem contar com eles, porque esse é um assunto de grande relevância. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like. Estamos aí até um próximo episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais.